meu nome é Regina e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre minha jornada com a ansiedade. Quando que eu desenvolvi ela, como ela me afeta e como eu lido com ela quando eu consigo lidar. Eu decidi fazer isso porque, primeiramente, eu sei que tem muita gente que tem ansiedade e que pode se identificar com essa história. E minha ansiedade foi uma das coisas que motivou a criação desse canal, porque eu sentia que eu precisava muito de um hobby para conseguir superar esse tempo de quarentena. E também porque esses dias eu tava conversando com a minha psicóloga sobre isso e ela sugeriu, por que você não faz um vídeo sobre a sua ansiedade? E eu pensei, por que não? Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha história, a minha jornada com a ansiedade. Para fazer isso da melhor maneira, eu preciso compartilhar um pouquinho sobre a minha vida, minha história de vida com vocês. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, e lá eu já comecei a escola, e desde que eu comecei a escola, eu nunca fui super amiga dos meus colegas de sala. Eu já comecei a escola numa escola onde eu era muito mais amiga da professora do que eu era dos meus colegas de turma. Eu tenho poucas memórias desse tempo, mas as poucas memórias que eu tenho, eu lembro que eu era muito bem tratada, que eu tinha vários coleguinhas, mas que eu passava a maior parte do meu tempo com a professora. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai recebeu uma proposta de emprego em Fortaleza, no Ceará, e aí ele decidiu que seria a melhor decisão para nossa família sair de Campina Grande para ir para Fortaleza por questões financeiras mesmo. Porque o trabalho que ele estava fazendo lá pagava muito menos, e aqui ele conseguia trabalhar com mais coisas, ele conseguia trabalhar no ramo que ele gosta de trabalhar, que é o ramo de representação de produto, que é uma das coisas que ele trabalha até hoje, e ele viu também a oportunidade de crescimento para nossa família aqui. Para eles essa mudança foi muito óbvia, muito certa, e de fato foi. Eles fizeram a melhor escolha que eles podiam fazer na época que eles fizeram. Então, com 5 anos de idade, eu saí de Campina Grande, na Paraíba, e vim para Fortaleza, no Ceará. E essa mudança, ela foi um pouco levemente traumática para mim. Para uma criança de 5 anos, sair de um lugar onde ela conhece todo mundo, onde a família dela vive, que é o ambiente dela desde o dia que ela nasceu, para um lugar onde ela não conhece ninguém, é uma mudança um pouco drástica. Mas aí a gente fez essa mudança, no meio do caminho eu ganhei um cachorrinho novo. Foi uma maneira que meus pais encontraram de facilitar essa mudança, foi me dando uma cadelinha, o nome dela era Belinha, e aí foi o meu primeiro animal de estimação, que eu lembro assim que foi meu mesmo. Nessa época eu já era uma criança muito tímida, porque eu sempre fui mais tímida assim. E aí com essa mudança, quando eu cheguei na nova escola, eu tinha um sotaque completamente diferente do sotaque daqui de Ceará. Hoje em dia meu sotaque é assim, super cearense, mas na época quando eu cheguei aqui aos 5 anos de idade, eu tinha um sotaque muito pesado, eu tinha uns ti muito pesadinho, e eu falava só com as gírias de lá. As crianças aqui usavam as gírias cearenses que eu não entendia de jeito nenhum. Então meio que isso dificultou meu processo de amizade. As crianças costumavam fazer muita brincadeira comigo por causa do meu sotaque, dizer que meu sotaque era feio, que eu não sabia falar, brincar comigo porque eu não entendia eles. Isso acabou causando um distanciamento entre eu e os meus coleguinhas de turma assim que eu me mudei pra Fortaleza. E aí eles começaram a praticar esse bullying comigo e acabou que eu só tinha uma amiga nessa escola, que era minha amiga que morava no mesmo prédio que eu, que a gente acabou se unindo bastante. Mas as outras crianças da escola, por esse motivo, no início não quiseram fazer amizade de jeito nenhum comigo e só faziam várias brincadeiras comigo que hoje em dia eu vejo como besteira e tal, mas na época me impactou bastante porque eu tinha 5 anos de idade. Nessa mesma época eu era bastante doente, adoecia assim constantemente. Eu tinha pneumonia no mínimo 2 vezes ao ano. Em cada crise de pneumonia que eu tinha que ficar internada e passava em média de 7 a 15 dias, dependendo quão grave tivesse minha situação. O mínimo que eu ficava internada por cada visita ao hospital era de 7 dias. E eu era uma criança que, além de ficar doente repetidamente, eu era muito magrinha. Então a médica chegou para os meus pais e deu a proposta de me dar sabe aqueles biotônicos que mãe dava na colherzinha para os filhos comerem mais? Pronto, ela deu uma sugestão de dar tipo aquilo, só que na aveia, o que significava que o remédio era mais forte. Porque eu, quando criança, não comia muito, era muito magrinha, e aí ela deu essa sugestão para os meus pais para testar se eu, me alimentando melhor, adoeceria menos. O que na cabeça dos meus pais, obviamente, fez bastante sentido, e eles, obviamente, concordaram com a médica e começaram a me dar esse remédio na aveia, que era justamente para aumentar meu apetite, para eu comer mais. E a partir desse momento eu comecei a comer bastante. Eu passei de não comer nada para só querer comer o tempo todo. E aí, a partir desse momento, eu criei o hábito de comer
comer mais do que eu precisava. Então toda vez que eu me sentia triste, eu ia comer. Toda vez que eu sofria alguma coisa na escola, eu ia comer. O que foi uma mudança de padrão a partir desse momento, porque como eu não comia nada, eu comecei a comer muito e bastante. E aí eu engordei e comecei a ter sobrepeso. Isso já na minha faixa etária ali dos 6, 7 anos. E aí eu fiquei acima do peso, e quando eu tinha essa idade de 6 para 7 anos, a gente teve que se mudar de casa, e de novo eu tive que mudar de escola. Então eu fui para um outro bairro completamente diferente. Como eu era apenas uma criança na época, a gente não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje, eu acabei perdendo a amizade com todos os meus amigos que tinha na primeira casa, e aí eu fui para uma nova escola. Quando eu cheguei nessa nova escola, novamente eu não fui bem recebida, mas dessa vez era por causa do meu peso. Essas crianças da nova escola começaram a implicar com o meu peso e com o meu cabelo, e eu comecei assim a sofrer bastante bullying. Nessa escola eu chamo de bullying mesmo, não, em nenhum momento é brincadeira. Se um dia eu tiver a oportunidade de fazer um vídeo específico sobre bullying, eu posso falar sobre as experiências que eu passei nessa escola. E aí foram os 2 anos que eu passei lá, foram 2 anos que eu passei sofrendo assim bastante bullying. Novamente eu comecei a descontar. Toda vez que eu ficava triste, eu comia bastante. Toda vez que eu ficava triste, eu comia bastante, e continuei nesse padrão. E isso continuou, persistiu nas 2 escolas seguintes que eu fui, porque eu continuava me sentindo triste, sozinha, sem amigos. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu mudei de escola para uma escola que mudou esse padrão. Eu mudei para a primeira escola, onde eu fui bem recebida de cara, que eu fiz vários amigos. É a primeira escola que eu tive mais de um amigo, que era uma raridade para mim. Todas as escolas que eu tinha ido, eu só tinha uma amiga, sempre. E aí meus pais, que já tinham notado há muito tempo que eu era uma criança mais tímida, que tinha mais problema em me relacionar com as pessoas e fazer novas amizades, eles, a partir desse ponto também, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, decidiram que ia me colocar numa aula de teatro para eu desenvolver melhor minha habilidade de comunicação. E aí, a partir dessa entrada no teatro e dessa entrada na escola nova, eu comecei a me desenvolver melhor socialmente. Parei de ter uma ansiedadezinha social infantil que eu tinha, de não querer falar com ninguém, e comecei a fazer amigos melhor. E aí, nessa nova escola, além de fazer o teatro que eu fazia, meus pais me matricularam em artes cênicas, que era um dos cursos que a escola oferecia, e também no vôlei. Então comecei a praticar esporte, e esse preenchimento do meu tempo com escola, curso de teatro, curso de artes cênicas, me colocaram no vôlei também. Eu meio que fui estimulada a parar de comer tanto. Então eu saí de sobrepeso e voltei a ter o meu peso normal, que era o peso ideal para minha faixa etária, com o passar do tempo, né? Isso depois de um tempinho que eu tinha entrado nessa escola. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer esportes na escola. Eu fazia futsal e vôlei, eu entrei também no futsal e me exercitava bastante. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu tive que sair dessa escola que eu estudava. Foi uma transição assim, semi-difícil, semi-fácil, porque eu saí de uma escola que eu amava muito, mas a escola que eu entrei também era muito boa, era uma escola em tempo integral, e eu não demorei muito pra fazer amizades nessa escola também, só que eu ainda tava magoada porque eu tive que sair da primeira escola, que era a escola que eu amava, mas ainda assim eu me adaptei bem, fiz novos amigos até que rápido, e aí eu saí dos esportes que eu fazia antes, que eram o vôlei, a artes cênicas e o teatro, e passei a fazer aulas de dança. Fazia aula de balé e jazz de segunda a sexta. Essa foi a fase que eu fiquei mais magra durante toda a minha vida, assim, que eu tenho lembranças, que foi quando eu pesei 56 quilos, mais ou menos o peso que eu tô nessa foto aqui. Só que aí nessa mudança era o primeiro ano do ensino médio. E nesse primeiro ano do ensino médio eu desenvolvi gastrite nervosa, mas foi por causa de um professor que ele super cobrava a gente, e ele era professor de química, e química não era uma das minhas matérias que eu sabia muito bem. E aí, por causa desse professor, que ele colocava muita pressão, que é normal, né? Ensino médio você sempre vai ter um pouco mais de pressão, mas ele, de alguma forma, ele conseguia mexer com o meu psicológico, e aí nesse período do primeiro ano, eu desenvolvi uma gastrite nervosa. Porque realmente ele aterrorizava muito a turma, dizia que quem ficasse de recuperação nele ia reprovar o primeiro ano. Eu era muito cri-cri com a escola, e a matéria dele era uma matéria que eu considerava difícil. E como eu era muito focada com a escola, ficava com muito medo de reprovar. Pra mim, reprovar era a coisa mais horrível que podia acontecer comigo na época. Então eu acabei desenvolvendo gastrite nervosa nessa época, mas que foi assim bem controlada. Eu fui ao médico, o médico logo receitou omeprazol, e pra mim o resto da minha vida tava tranquilo. O único problema que eu tinha é quando eu ia fazer alguma prova de química, que aí eu começava a sentir muita dor. Mas aí isso passou, esse professor parou de dar aula na escola que eu tava, e aí eu segui a vida, e pra mim tava tudo tranquilo. Eu tava fazendo
uma coisa que eu amava, que era as aulas de dança, e eu realmente amava muito. E a escola pra mim não era mais um bicho de sete cabeças, e eu melhorei assim divinamente depois que eu passei pro segundo ano do ensino médio. Tendo passado isso, assim que eu terminei o terceiro ano, quando eu tinha 17 anos, eu já entrei de cara na faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, eu tive que sair da aula de dança. Então eu parei de fazer minha aula de balé, parei de fazer aula de jazz e parei de fazer exercícios físicos de uma forma geral assim que eu entrei na faculdade. Então eu tive que me adaptar a esse novo sistema, e isso começou a me causar de novo uma ansiedadezinha cada vez que eu ia fazer uma prova. Mas até então foi tranquilo. Só que aí eu tive meu primeiro relacionamento, que foi um ótimo relacionamento, nada contra esse relacionamento. Só que quando o relacionamento acabou, eu fiquei devastada, assim, foi muito fim do mundo pra mim. Esse relacionamento começou quando eu tinha 18 anos e terminou assim que eu tinha recém completado 19 anos. E aí, ao invés de lidar com as emoções de término do relacionamento de uma maneira saudável e boa, eu comecei a lidar com isso de uma maneira muito ruim. Comecei a me desvalorizar porque eu tinha uma imagem de relacionamento, porque só um contexto. Minha mãe se casou com meu pai logo de cara. Meu pai é o primeiro namorado da minha mãe. Então a visão que eu tinha sobre relacionamentos era uma visão muito romantizada, assim, que ia dar super certo e tal. E aí quando não deu certo, eu comecei a me questionar, porque era um relacionamento ótimo, não tinha nada de ruim acontecendo, mas mesmo assim acabou. E aí eu comecei a questionar, achar que eu não era boa o suficiente e tal. O que hoje em dia eu já... calma aí, filhinha, não é pra tanto. Mas na época tava, assim, super pesado na minha vida esse sentimento. Ao invés de lidar com esse término de uma maneira saudável, pensando, não é o fim do mundo, é só meu primeiro relacionamento, tá tudo bem, tá tudo certo, foram só 10 meses, não precisa disso tudo. Eu comecei a lidar com isso de uma maneira muito negativa. E minha maneira muito negativa foi começar a comer muito mais que eu precisava, da mesma forma que eu comia quando eu era criança. Então eu meio que revivi esse padrão de comer mais que eu precisava. Então eu sentava pra assistir um filme e comia um pote de 2 litros de sorvete. 0% saudável, eu sei. E aí nesse período eu já saí dos meus 56, 57 quilos que eu pesava e fui parar em 60. Entre o começo e o fim do namoro, eu já tava com 63 quilos. O que foi assim um episódio pseudo-traumático pra mim. Só que aí, passado um tempinho, eu superei, vi que não eram essas coisas todas, e que ainda existia muita vida pra viver, que tava tudo bem. Melhorei dessa fase. E aí, nesse meio tempo, começou o meu TCC. E como eu já falei pra vocês, eu era uma pessoa muito cri-cri com a escola, muito cri-cri com nota. E essa questão do TCC aumentou, assim, foi aí que eu comecei mesmo a apresentar sintomas de ansiedade. Foi aí que a gastrite nervosa voltou, com tudo, assim, muito pesado. E eu voltei a comer muito, porque toda vez que eu via assim que o meu TCC tava dando ruim, eu parava de dizer, vou comer. Nossa, meu Deus do céu, vou comer pra me acalmar. Não, vou comer pra depois eu conseguir me concentrar. E aí eu comecei a comer por esses motivos, e não a comer pelo motivo que a gente tem que comer, que é quando a gente tá com fome. E nunca eram escolhas saudáveis. E nesse mesmo período que eu tava fazendo DCC, foi quando eu decidi que eu iria parar de comer carne. O que pode ser uma coisa ótima se você faz essa transição bem feita. Mas no meu caso, eu parei de comer carne e comecei a comer muita massa. Eu substituí tudo que era carne por massa. Então essa substituição foi péssima. Se você para de comer carne e substitui pelos grãos, pelas verduras, que é o jeito certo de se fazer, você super tem uma transição ótima, e eu super recomendo parar de comer carne. Mas pra mim, nessa transição, eu parei de comer carne e comecei a comer massa, fritura. Eu tava na rua, ao invés de comer uma fruta, eu comia um salgado de queijo e etc. Eu não virei vegetariana estrita nem vegana, eu só parei de comer carne realmente. E aí, foi aí que eu comecei a engordar, assim, bastante. E aí, quando eu terminei a faculdade, já tava pesando ali meus 68 quilos, juntando esse rolê todo, terminei o namoro, mais TCC. E aí, eu já tava pesando lá pros meus 68 quilos. E aí, terminei a faculdade em 2019.2, eu me graduei em dezembro, em janeiro eu fiz minha festinha de formatura, e em janeiro de 2020 eu comecei a trabalhar como professora na escola de bairro. Até aí tava tudo ótimo, de janeiro a março eu tava assim, super feliz, meu ano de 2020 começou incrível, nunca tinha visto um ano tão bom. De janeiro até março de 2020 eu tava sentindo que era o meu ano, tava tudo dando certo, minha virada de ano foi incrível, eu tava me divertindo horrores.
horrores. Eu tava começando o meu primeiro emprego de verdade, trabalhando uma coisa que eu amava, me dando super bem na sala de aula, fazendo amizade com meus alunos, e eu adorava mesmo o que eu tava fazendo. Só que aí em março de 2020 aconteceu a pandemia, e ao mesmo tempo que a pandemia estourou, que a gente começou a ter um momento mais ondulante, assim, que a gente tava começando a pandemia, mas a pandemia não tinha começado de fato. Minha cadelinha que eu tinha adoeceu no mesmo período, assim. Parecia que eles tinham combinado. Foi na mesma época. E aí eu comecei a levar a minha cadela pra internação, pra fazer exame de sangue, pra ser cuidada e tal, pra ficar internada. Eu fiquei muito tempo com ela na internação. E ao mesmo tempo tava começando a pandemia. Então eu meio que tava me desdobrando entre entender o que é que tava acontecendo e ir com minha cadela no veterinário e tal. E aí, quando ela tava assim, no auge da doença dela, que ela tava internada, a escola ligou pra gente dizendo, não, a gente vai ter que decretar férias de 15 dias, porque o governo vai ter que fechar as coisas por 15 dias, a gente vai usar o recurso de fazer férias agora em março, ao invés de protelar esses primeiros dias e tal, porque até então tava meio confuso, eles meio que pararam as aulas, mas a gente ficava passando atividade para os alunos pelo WhatsApp, para não cortar de vez a escola e tal, até que eles de fato decidiram que ia ter férias. Nesse mesmo período eu tava lidando ali com a doença da minha cadela. E aí ela foi piorando, e logo assim no período da Páscoa ela faleceu. Foi ali, no feriado da Páscoa foi quando minha cadela faleceu. E eu não vou chorar. Enfim, eu não sei. Pode ser que você ache que é a maior frescura do mundo, mas pra quem tem uma relação próxima com os bichinhos de estimação, com bichinhos de estimação de forma geral, entende que é uma coisa... eu não sei porque que eu até hoje choro, mas enfim. Enfim, e aí chegamos em em abril de 2020, estávamos no meio de uma pandemia, a escola estava de férias e minha cadelinha tinha acabado de falecer. Só um segundo. Enfim, parei, voltei. Enfim, voltei, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí foi quando minha ansiedade / minha compulsão alimentar assim chegaram no ápice. Eu comecei a descontar muito na comida, assim, que já tinha se tornado um padrão pra mim. Eu comecei a descontar tudo na comida, assim, muito. E comecei a comer de uma maneira, assim, minhas crises de ansiedade começaram a virar crises mesmo, assim, crises propriamente dita. Nossa, foi complicado. E aí, nesse período de férias que eu fiquei da escola, eu não tinha nada pra fazer, porque eu não podia sair de casa. A única coisa que eu tinha pra fazer era assistir série, qualquer série que fosse um pouco mais pesada, já me dava ansiedade. Eu não tava entendendo, até hoje eu sofro disso. Não consegui assistir a nova temporada de Handmaid's Tale, porque eu li o livro, eu não consegui assistir a nova temporada. Eu já assisti as 2 primeiras temporadas e não consegui assistir a terceira, porque me dá crise de ansiedade, assim, pesada se eu for assistir. E aí eu só consegui assistir série que fosse muito leve, assim, quase sem conteúdo profundo nenhum, e não tinha nada pra fazer. Então foi aí que eu comecei a entrar na minha onda de comer pra compensar tudo com a comida muito mais. Eu comia, assim, de um jeito que eu nunca tinha comido antes. Eu comia pra me estufar mesmo, assim, de 5 minutos, compensando tudo com a comida. E aí eu voltei a dar aula achando que não, pelo menos agora eu tenho alguma coisa pra fazer, vai melhorar. Ilusão minha, porque logo que eu voltei já era o período de dar nota pros alunos. E como eu era uma criança / adolescente, que eu era muito cri-cri com nota, eu descobri que dar nota aos meus alunos era a única coisa da escola que eu não curtia fazer. Eu odiava dar nota. Toda vez que eu ia dar nota, eu não sei se eu ficava internalizando, eu não sei qual era o meu problema, mas eu não conseguia de jeito nenhum ser objetivo e dar uma nota para os meus alunos, até porque eu era professora de redação, né? De redação tem os critérios muito, você marca os erros ortográficos, e aí tem os critérios outros da redação de criatividade, coesão e coerência e tal, e eu conseguia analisar tudo isso, mas eu não conseguia dar uma nota para aluno, porque me trazia de novo as memórias de eu ser uma aluna muito cri-cri. Como eu me definia muito a minha nota, se a minha nota era boa eu tava feliz, se a minha nota não era boa eu tava devastada, eu acho que eu meio que
personifiquei isso para os meus alunos. Então eu não conseguia de maneira nenhuma ser coerente e dar uma nota para eles. E aí isso foi me trazendo umas crises de ansiedade, foram as piores crises de ansiedade que eu já tive na vida, porque eu tinha que dar nota para os meus alunos. Foi um processo assim louco, que eu tive que conversar com a psicóloga horas e horas para tentar entender o que é que eu podia fazer. Mas assim, me dava umas crises de ansiedade, o processo de dar nota para eles me dava uma crise de ansiedade tão grande que eu vomitava, assim. Eu não sei se vocês já chegaram a sentir alguma crise de ansiedade que foi desse jeito, mas assim, a visão escurecia, eu vomitava de ansiedade. Foram as piores crises que eu já tive, baseado em dar nota para os meus alunos. Eu acho que era porque, justamente, a minha teoria é porque eu achava, pra mim, na minha cabeça, nota era um critério que me definia, eu comecei a ter medo de definir meus alunos pelas notas deles. E aí, eu fui para uma reunião com a minha coordenadora e até hoje eu sou extremamente grata, porque ela foi super compreensiva. Ela falou, não, eu entendo seu processo e tal. E aí ela me ajudou muito nessa época. Nossa, até hoje eu sou extremamente grata pela escola que eu trabalhava, por eles serem, assim, incríveis, eles são. E aí a coordenação foi super compreensiva, eles super me abraçaram, assim, e me trataram com muito carinho. E aí eu meio que dei uma relaxada nesse sentido, e eu fiz, não, tá tudo bem. Só que eu ainda tava muito devastada com tudo que tinha acontecido. E nesse período também, dar aula tava sendo um negócio muito complicado, porque a gente não tinha tempo livre, entendeu? Os alunos começaram a ter acesso aos nossos WhatsApp, e aí os alunos, a gente tinha que dar assessoria pra eles, assim, basicamente 24 horas por dia. Era um rolê meio pesado. E aí quando a gente voltou com as aulas presenciais, mais as aulas online, era uma rotina dupla, porque todos os dias que eu ia dar aula, eu tinha que gravar a mesma aula que eu ia dar na escola e deixar a aula gravada e ir pra escola dar essa mesma aula. Então acabou que ficou uma carga horária dupla. Eu sei que a ansiedade começou a atacar absolutamente por motivo nenhum. Às vezes eu tava vivendo e do nada me dava uma crise de ansiedade, e nesse meio tempo eu continuava comendo muito mais do que eu precisava comer e tal. E aí nesse período de pandemia eu cheguei a pesar 80 quilos. Só em 2020 eu saí de 68 quilos a 80 quilos. Então foi assim um pulo gigantesco de peso de uma hora pra outra. Mas enfim, né? Estamos aí. E aí, quando tava perto do final de 2020, ali pra outubro, eu e minha família, a gente fez um curso junto, que era um curso de desenvolvimento pessoal. Se vocês já ouviram falar no curso de desenvolvimento pessoal, vocês sabem um pouquinho do que é que se trata. Se vocês não sabem, é basicamente um curso que você faz pra você se entender melhor, entender qual é seu propósito de vida, quem você é, e etc, o que é que você tá fazendo aqui no mundo, essas coisas. E a gente fez esse curso junto, e eu entendi que eu tava numa fase da minha vida que eu não tava sendo tão bom em ser uma professora, eu não tava sendo uma professora incrível, e eu achava que eu precisava ser a melhor professora possível para os meus alunos. Então, nesse momento, eu baixei minha cabeça, nossa, eu não vou chorar de novo. Eu cansei de chorar. Mas enfim, nesse momento eu baixei minha cabeça e pedi pra Deus me direcionar pra coisa que fosse certa de eu fazer na minha vida, porque eu tava me sentindo super perdida, eu tava me sentindo super sem propósito, super sem nexo. E aí, depois de muita oração, sentindo no meu coração que a coisa certa a fazer era dar um tempo da profissão de ser professor, dar um tempo de ser professor. Nesse momento eu não tava me sentindo super ok pra dar dando aula, e eu acho que pra você ser um professor você tem que estar ali amando o que você tá fazendo, porque se você não estiver amando o que você tá fazendo, é prejuízo pra você, é prejuízo pros seus alunos. Então eu não tava me sentindo 100% pra ser uma boa professora naquele momento, eu não tava cumprindo bem meu papel de professora. E aí Deus meio que me direcionou a ajudar a empresa do meu pai, o que, graças a Deus, eu tenho feito até então, eu e minha irmã e a equipe que a gente tem na revista, que é uma equipe maravilhosa, mas até então tá dando super certo, mas ainda não chegamos nessa parte, né? Enfim. E aí nesse momento eu orei, eu pedi a Deus um direcionamento, e foi aí que Deus me deu uma decisão de trabalhar com meu pai, que era uma coisa que eu não queria até então, porque eu não queria ser a pessoa que as pessoas olham pra ela e dizem, só tá trabalhando aí porque é filha do chefe. Eu tinha super receio de ser essa pessoa. Mas aí, a partir dessas orações
recuperações, eu senti que essa era a decisão certa pra mim. E aí eu esperei o ano letivo terminar, fui na escola, conversei com a direção da escola, eles foram incríveis, super compreensíveis. Eu não fui uma má professora, os alunos gostavam de mim, mas eu não tava me sentindo 100% pronta pra ser uma boa professora ainda, que eu tô trabalhando pra ser. Tô fazendo minha pós-graduação. Vai dar tudo certo. Enfim, mas na época eu não tava me sentindo super, daí eu conversei com ela foi super compreensiva e saí da escola, parei de dar aula. E esse foi o primeiro passo pra eu conseguir lidar melhor com a minha ansiedade. Não que eu lide super bem hoje, eu ainda tô trabalhando nisso, mas foi um primeiro passo. E aí eu parei de dar aula, saí da escola e comecei a trabalhar na empresa do meu pai. E a partir daí eu comecei meu processo de diminuir minhas crises de ansiedade. Eu fiquei trabalhando na escola até janeiro, finalzinho de janeiro de 2021, que foi quando terminaram as recuperações das crianças. E aí a partir de janeiro para fevereiro de 2021 eu comecei a trabalhar com a revista, o que foi uma mudança muito boa para mim, porque eu comecei a trabalhar mais na minha criatividade e comecei a participar mais dos processos da revista. E eu comecei a melhorar um pouco, voltei a fazer terapia, porque minha terapia eu tava muito irregular na terapia, eu voltei a fazer mais terapia, mas eu ainda tava assim super mal da minha alimentação e tal. Mas aí foi quando eu decidi criar esse canal no YouTube, que foi um ótimo jeito de eu ter um hobby também, porque e aí quando eu penso nas épocas que eu tava melhor na vida, eu lembro que eu sempre tinha um hobby e um esporte. Então eu decidi que era o que tava faltando pra mim. Então eu criei meu canal no YouTube, e o que foi uma coisa incrível, porque eu consigo liberar minha criatividade, eu consigo fazer as coisas que eu acho divertidas. E eu faço isso só por hobby mesmo, é um hobby que eu criei pra mim, pra poder passar esse tempo. E eu ainda vou fazer um esporte, porque eu ainda não me sinto 100% segura de ir pra um local que eu tenho que ir constantemente, mas é o meu próximo plano, arrumar um esporte que eu possa fazer constantemente, porque eu nunca fui muito de academia, eu sempre gosto de fazer uma coisa diferente. Então provavelmente eu acho que eu vou fazer aula de dança, eventualmente, mas por enquanto eu tô fazendo exercícios em casa, o que já me ajudou bastante. E nos meses que eu comecei a fazer exercício, que foi basicamente desde o meu vídeo do desafio da Chloe Ting, eu saí dos meus 80 quilos, no início do vídeo eu tava com 79, no final do vídeo eu tava com 78,6 por aí, salvo engano. Hoje em dia eu já tô pesando 76 quilos, mas não é esse o meu principal objetivo. Eu tô fazendo exercício justamente porque eles me ajudam muito com a minha saúde mental. E eu tenho feito muito isso, terapia, meditação, exercício e o YouTube, né, que tá me ajudando bastante como um hobby. E eu vou atualizando vocês a cada passo do caminho, do processo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Se vocês se identificaram com alguma coisa ou querem me dar, sei lá, um conselho, uma dica, por favor, escrevam aqui nos comentários. E se você quiser falar comigo de forma mais pessoal e direta, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição o meu Instagram, então é só você ir lá e falar comigo pelas DMs que eu respondo, eventualmente. E é isso, muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, deixe seu like. Um beijo e até a próxima!